Nessa aula vamos estudar o conceito de formas quadráticas. As formas quadráticas são importantes para a gente entender as condições de segunda ordem quando a gente estiver otimizando funções de múltiplas variáveis. Então, se você tem um monômio linear do R1 para o R1, ele é uma função nessa forma, f de x igual a ax. E aí, o segundo grau de complexidade, o próximo nível, seria a quadrática, f de x igual a bx ao quadrado. E aí, se a gente generaliza esse conceito para múltiplas variáveis, a gente teria o que a gente chama de forma quadrática. Então, a forma quadrática Q, de x1, x2, duas variáveis, vai ser a índice 1, 1, que isso aqui vocês vão ver depois porque que a gente coloca dois subscritos, x1 ao quadrado, a índice 1, 2, x1, x2, a índice 2, 1, x1, x2, e por fim, a índice 2, 2, x2 ao quadrado. Então perceba aqui que nessa função a gente tem x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. E x1 que multiplica x2, x1 que multiplica x2. A soma de cada termo, a soma dos expoentes de cada termo é 2. E também devemos ter que o a índice 1, 2 é igual ao a índice 2, 1. Então a nossa forma quadrática fica da seguinte maneira. Temos aqui duas observações das formas quadráticas. A primeira é que uma equação quadrática é diferente de uma forma quadrática. E o que é uma equação quadrática? É, por exemplo, x ao quadrado mais x mais 1. Esse aqui aparece o x ao quadrado e o x elevado a 1 e o x elevado a 0. Isso aqui é diferente da forma quadrática. Na forma quadrática, vai sempre aparecer o termo ao quadrado e a multiplicação de dois termos também vai dar um expoente ao quadrado. E aí, por fim, a gente tem o conceito de que toda forma quadrática é homogênea de grau 2. E aí a gente sabe, né, que uma equação quadrática não é homogênea. Se nós tivéssemos três variáveis, então a forma quadrática de x1, x2, x3, então seria o quê? Vamos pegar agora cada variável, colocar um termo e colocar ela ao quadrado. Então seria a1, 1, x1 ao quadrado, mais a2, 2, x2 ao quadrado, mais a3, 3, x3 ao quadrado. Agora vamos pegar os cruzados. Vamos pegar x1 vezes x2. Então seria a1, 2, x1, x2, mais a2, 1, x2, x1. Agora vamos pegar x2 e x3. A2, 3, x2, x3, mais A3, 2, x2, x3. E por fim, x1 com x3. Então seria A1, 3, x1, x3, mais A3, 1, x1, x3. Então essa é a forma quadrática de três variáveis. Então, resumindo, seria dado por essas equações. Então, cada termo dessa nossa forma quadrática vai ter a soma dos expoentes sendo igual a 2. Então, esse primeiro termo é x1 ao quadrado. Esse termo, x1, x2, x1, x3, x2 ao quadrado, x2, x3 e x3 ao quadrado. Por fim, uma forma quadrática de n variáveis é dada pela essa função. O somatório do índice i indo de 1 até k. No caso aqui a gente tem k variáveis, x1 até xk. Desses índices, a índice i e j, xi, xj. Então você vai fazer essa soma, você vai encontrar uma forma quadrática. E nós temos a representação matricial das formas quadráticas. Então, se você tem aquela forma quadrática de x1, x2, representada da seguinte maneira.
xt, que é a transposta de x, a e x, em que x seria essa matriz coluna, x1, x2, e a transposta de x seria essa matriz linha, x1, x2. Além disso, a gente tem que essa matriz A, essa matriz dos índices, ela é simétrica, porque o A índice 1, 2 é igual ao A índice 2, 1. Então, essa matriz A, ela é simétrica. Por fim, nós temos o teorema da forma quadrática. Então, uma forma quadrática geral de x1 até xn pode ser representada pela matriz xt(ax), em que a matriz A é uma matriz única e simétrica e que vale o contrário. Se você tem uma matriz A simétrica, então essa função real, que é definida como Q, de x1 até xn, xt(ax), é uma forma quadrática. Além disso, a gente pode também estudar o sinal de uma forma quadrática. Então, o que é estudar o sinal de uma forma quadrática? É você saber se essa sua função Q, para qualquer valor dos seus x, x1 até xn, ela vai ser positiva, negativa, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, ou qualquer outra coisa. Então, nós chamamos de positiva definida se a sua forma quadrática for sempre positiva. Ou seja, para qualquer valor de x1 até xn, você tem que o seu valor Q, a sua função, a sua forma quadrática, é sempre positiva. Positiva semidefinida se ela for não negativa, ou seja, Q maior ou igual a zero. Negativa semidefinida se ela for não positiva, Q menor ou igual a zero. E ela é negativa definida se Q for menor do que zero. Isso aqui vai depender dos seus valores de x, sendo que eles não podem todos ser igual a zero simultaneamente. E se a nossa forma quadrática Q muda de sinal quando as variáveis assumem valores diferentes, nós dizemos que Q é indefinida. Esse conceito de sinal da forma quadrática e para que a gente usa isso vai ser muito útil quando a gente estiver estudando as condições de segunda ordem. Então por hoje é só, até a próxima aula.